Fala pessoal, tudo bem? Dr. Maurício na área, mais um vídeo aqui com dúvida da audiência. Nosso bate-papo de hoje é sobre dieta low carb e adoçante. É uma das perguntas campeãs, tá? Recebo muita dúvida a respeito de pode adoçante, não pode adoçante, etc. Então vou aproveitei uma dúvida da audiência aqui pra gente fazer um bate-papo a respeito de adoçante. E a dúvida é do Anderson Nicoladelli. Obrigado, Anderson, pela dúvida. Vamos lá. Acompanho seus vídeos e são muito interessantes. Minhas dúvidas em relação à dieta cetogênica são: utilização de adoçantes. Podemos usar normalmente? Sucos diet tipo 100 calorias podem ser utilizados? Refrigerante zero? Gelatina zero batida com creme de leite pode ser uma sobremesa permitida? Abacate tem carboidratos. Esses carboidratos do abacate não atrapalham a dieta? Isso aí já é um outro assunto, mas eu vou aproveitar e responder aqui também. Comer um abacate tranquilo por dia é tranquilo ou é muito? Obrigado. Então vamos lá, Anderson, novamente obrigado pela dúvida aí, vai dar uma boa discussão, separei alguns tópicos aqui a respeito para a gente discutir sobre o uso de adoçantes em geral e na dieta cetogênica. Tá? Então, o primeiro dado que eu forneço aqui é sobre o uso de adoçante como forma de emagrecimento. Sempre se aplicou aquela lógica das calorias, tá? Quando você come calorias X menos as calorias que você gasta, tá? Quando esse balanço é negativo, você tende a emagrecer. Então, nesse caso, a lógica diz que o uso de adoçante é uma boa. Você consegue manter aquele gosto doce que todo mundo gosta e, ao mesmo tempo, tá zero calorias. Então, você está tirando as calorias do açúcar e colocando as calorias do adoçante. Então, é uma coisa teoricamente positiva. E aí foram testar isso na ciência, tá? E o dado que eu trago aqui é o seguinte: nenhum estudo comprovou a ligação entre adoçante e emagrecimento. Nenhum. E, inclusive, tem estudos que comprovaram que o adoçante faz justamente o contrário. Ele facilita que você engorde. E aí a gente precisa analisar isso. Por que que isso acontece se tem a questão da caloria, que parece lógica? Então, para começo de conversa, a gente precisa entender qual é o efeito do doce, do gosto doce em si, no nosso organismo. Porque para disparar a insulina, esse é um dado surpreendente, para disparar a insulina, não precisa ser apenas carboidrato ou açúcar. Basta sentir o gosto doce que você já é capaz de disparar um pouco de insulina. E aí você vai me perguntar, então isso vai quebrar a cetose? Não sei. Não sei te dizer se é o suficiente para quebrar uma eventual cetose, tá? Aí já estamos falando especificamente de dieta cetogênica. Mas só para você ver como a coisa é mais sutil, é mais profunda, tá? E como essa coisa funciona. E você precisa entender também como a coisa funciona lá no cérebro, tá? Porque esse é o pulo do gato para você entender por que, agora dando uma opinião, eu não acho que adoçante é uma boa, que é uma coisa que vai te sabotar na dieta cetogênica. Não acho que é uma boa. Tá? O que acontece? Quando você entra para fazer dieta cetogênica, tá? E você come doce normalmente, essas coisas. É uma das principais queixas no começo da dieta cetogênica: estou sentindo falta de doce. Tá? E se você não sabe, o açúcar age no teu cérebro numa área chamada núcleos accumbens. Acho que eu já comentei sobre isso em vídeos anteriores. E essa área, quando você come açúcar, essa área, quando é iluminada, quando é feita uma ressonância magnética logo depois de comer açúcar, essa área fica iluminada igual uma árvore de Natal. Tá? O núcleus accumbens é a mesma área que atua na resposta a drogas, como a cocaína e a heroína. E aí você pode, pensando um pouquinho, você pode imaginar, então essas drogas causam vício. Será que o açúcar também está envolvido nisso? Por caminhos diferentes, caminhos diferentes que vão pelo mesmo lugar. Grosso modo, não sei se eu consegui me fazer entender. Mas o mecanismo de funcionamento do vício em cocaína e vício em heroína é bem semelhante ao caminho que o açúcar faz no seu organismo, lá no sistema nervoso central. Ele estimula essa área e ele causa prazer. Então eu já vi relatos aqui em comentários de pessoas que, poxa, mas eu como doce porque o doce me causa uma sensação tão boa. E aí você já começa a entender por que a pessoa fica viciada em doce. Tem um fundamento biológico para isso. E quando você parte para a dieta cetogênica, começa a sentir essa falta e você vai usar o adoçante como substituto, na verdade você está alimentando esse gosto doce. Tá? E o teu organismo é uma complexa máquina de interações biológicas.
Então, muita gente quer emagrecer muito rápido. Agora falando de emagrecimento em geral. Quando a pessoa quer emagrecer muito rápido, tá? Tentando tapear o organismo, todas essas interações biológicas vão levar a um fenômeno que eu chamo de rasteira do organismo em você. Ele vai começar a te sabotar de todas as formas que você... aliás, de formas que você mal imagina. Então, aquele cansaço, aquela falta de disposição, aquela vontade de comer doce, coisa do tipo. A depressão que pode se ter em alguma fase do emagrecimento, você simplesmente não vai conseguir. E o teu organismo vence essa batalha. Aliás, ele sempre vence. Por isso que é preciso emagrecer com inteligência. E a dieta cetogênica é uma das principais formas. Então, Anderson, respondendo, o motivo pelo qual o adoçante, em tese, ele pode ser utilizado. Porque ele, apesar de disparar um pouco a insulina, o que não é uma coisa desejável no processo de cetose, o efeito global dele, ele futuramente, eu tô para ver caso que não acontece, futuramente vai levar você a fazer alguma besteira. Queira você ou não, futuramente isso vai acontecer. Não se surpreenda se você viver fazendo dieta cetogênica e sofrendo, porque você tá com vontade de comer doce o tempo todo. Tá? E aí, mais dia ou menos dia, nesse mundo que a gente vive, você vai acabar sucumbindo. Então, no meu entender, a melhor estratégia, agora começando a responder suas perguntas, adoçantes eu não utilizaria. Tá? Passaria por um período, e o pior período é a primeira semana da dieta. Você vai desejar doce que nem um louco. Se você conseguir passar por essa semana, tá? Uma semana, 10 dias, conseguindo passar por essa semana sem doce, sem adoçante, sem sentir gosto doce, as outras semanas vão ser muito mais tranquilas. Tá? Muita gente quer abrir uma exceçãozinha, fazer isso, fazer aquilo. Quando começa a abrir essas exceçõezinhas, você está começando a flertar, está começando a andar na corda bamba. E aí não se surpreenda se os resultados começarem a ratear. Tá? Ou então se você der a famosa jacada. Vamos lá, continuando a responder aqui. Podemos usar normalmente? A minha resposta é não deve. Sucos diet tipo 100 calorias podem ser utilizados? Olha, eu já vi açúcares escondidos nesses sucos diet, mesmo sem calorias, tá? Porque não dá para confiar 100% no que o fabricante diz no rótulo, né? Então o fabricante nunca... eu já vi fabricante omitir os carboidratos do rótulo, tá? Até a Anvisa pegar, o cara já vendeu bastante. Então, também não recomendo pelo mesmo motivo. Tá? Novamente, não é que vá atrapalhar a cetose, teoricamente pode. Eu acho que vai te atrapalhar futuramente. Tá? Refrigerante zero, mesma coisa. Mesma coisa. Aliás, e você não sabe se o adoçante Aliás, tem mais uma questão em relação ao adoçante, é que você não sabe o quão seguro eles são. Eu sou da tese que quanto mais natural é o produto, você pode utilizar. Quanto mais artificial, mais processado, quando o nome tem código E3, E470, sei lá o que, malto, blá blá blá, um palavrão que você nunca ouviu na vida, esse negócio não tem o direito de entrar no meu organismo. Pelo menos deveria ser assim. Vamos lá. Gelatina zero batido com creme de leite pode ser uma sobremesa permitida. Olha, se fosse aquela gelatina natural, o problema é que você tá buscando alguma coisa para sentir gosto doce. Esse é o X da questão. E aí quando você busca sentir esse gosto doce, você tá dando margem para sabotagem, tá começando a andar na corda bamba. Tá, o creme de leite eu não tenho nada contra, ele é super bem-vindo na dieta cetogênica. A gelatina, se ela for natural, não adoçada, ela tem digamos assim, uma permissão para participar. Agora, a gelatina zero, novamente pelos motivos que eu citei. Tá? E agora vamos falar do abacate, né, que você perguntou aqui. Abacate tem carboidratos, esses carboidratos do abacate não atrapalham a dieta? A resposta é, na sua maioria das vezes, não. Vale lembrar que a dieta low carb, ela não é a dieta zero carb. Tá? E carboidratos de boas fontes, eles são relativamente bem-vindos. E se você for ver a questão do abacate, a maioria dos carboidratos do abacate são fibras. Tá? As fibras, quando você vai olhar o carboidrato, o conteúdo geral de carboidrato, esse conteúdo tem carboidratos que são absorvíveis e carboidratos que não são absorvíveis. E as fibras não são absorvíveis, ou seja, na contagem de carboidratos que você está tentando ingerir, essas fibras não entram, tá? Porque elas não são calóricas e não são ingeridas. E embora muita gente conte essas calorias porque está lá no rótulo, tá? Mas essa é uma distinção que precisa ser feita. E sem falar que os benefícios das gorduras do abacate, tá? Compensam e muito um eventual malefício desses carboidratos que o abacate tem.
E aí, quanto de abacate vai depender do tamanho do abacate. Eu acho esse abacatão comum que a gente tem no Brasil é grande demais. Eu comeria um quarto ou no máximo metade por dia, tá? Na Europa, os abacates são menores, são pequenininhos, um pouco maior que um ovo, tá? Nesse caso aí, como se a pessoa consegue comer um abacate tranquilo. E aí vai depender do tamanho do abacate e do tamanho da pessoa também, tá? Da compleição física da pessoa. Mas normalmente um quarto a metade de um abacate por dia tá mais do que de bom tamanho. Se você faz um controle dos seus macronutrientes, você vai ter uma precisão maior em saber quanto de abacate você pode comer por dia. É uma conta que eu não tenho como fazer para cada pessoa, posso dar uma orientação geral no máximo. E um último comentário que eu quero fazer aqui é que você perguntou a questão de uma sobremesa aceitável. Eu tenho uma crítica imensa à questão da sobremesa, porque a sobremesa é um costume meramente social. Então imagina, você fez uma refeição comum, tá? E a refeição já continha praticamente tudo que você precisava. Tá? Continha lá as vitaminas, porque se você está comendo folhas, coisa do tipo, você vai receber as vitaminas que precisa, as proteínas, os carboidratos em menor quantidade, claro, e as gorduras também que você precisa. Tava tudo ali na refeição principal. E aí eu te pergunto, se você ingeriu todos os nutrientes que você precisa, qual é o sentido de você comer sobremesa? Entendeu? É pedir para engordar, tá? Porque a sobremesa é mais um costume social do que um costume nutricional propriamente dito, tá? Então, quando eu tenho uma relação assim meio de amor e ódio com sobremesa, porque eu já amei muito sobremesa e agora eu não vejo sentido algum em você ingerir sobremesa. Concentra na refeição principal que tenha todos os seus nutrientes. Você está comendo para viver e não vivendo para comer. Associar comer com prazer, que é o papel da sobremesa, é perigosíssimo, tá? Justamente porque você vai buscar aquelas substâncias, açúcar principalmente, que vão causar prazer em você, o prazer no ato de comer, e você começa a associar isso, e aí quando você vê uma coisa normal, uma coisa que você precisa fazer, e aí não se surpreenda se os quilos a mais começarem a aparecer. Então eu preciso alertar você, Anderson, tá? Quanto à questão da sobremesa. É um costume, no meu entender, um costume meramente social, tá? Que deveria ser abolido se as pessoas estivessem realmente procurando viver de forma saudável. E, novamente, se você está ingerindo todos os nutrientes que você precisa na refeição principal, você está fazendo uma sobrecarga na sobremesa. E não tem o menor sentido fazer isso. Então, Anderson, respondido aí a sua dúvida, quero te agradecer pela pergunta, que esse assunto aí bomba, toda hora eu estou recebendo pergunta a respeito. E encerrando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, dá o seu like aqui embaixo, deixa um comentário também se você tiver alguma pergunta que queira ver aqui respondida, é só deixar aqui embaixo que eventualmente eu faço um vídeo a respeito. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, e eu te vejo no próximo vídeo.